Graça e paz, irmãos. Então, já passado o tempo previsto, acredito que já podemos reabrir a Assembleia Extraordinária com a quantidade de presentes no templo e vamos trabalhar o tema previsto para a Assembleia deste dia, que é a eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal para o ano de 2021 e também a apresentação da renovação das lideranças dos ministérios da igreja. Então todos são muito bem-vindos. Quero aproveitar para mandar um abraço para você que está em casa com a sua família, cultuando a Deus conosco nesta manhã. E nós vamos... a nossa segunda secretária já está ali a postos, fazendo as devidas anotações, e nós vamos já passar a palavra para a relatoria da comissão de indicação, e eu peço que o irmão Jonathan, que é o relator, ele possa apresentar também os nomes das pessoas que trabalharam, que fazem parte desta comissão. Então vamos apresentar primeiro a proposição para a igreja. Uma vez tendo apoio, segue alguma discussão, se for necessário, e já a votação e encerramento. Ok, meus irmãos, esse ano trabalharam conosco o irmão Manuel Castro, que está ali, a irmã Rosário, a irmã Célia Paradella, esteve conosco, e também a irmã Alene, que são os que não estão aqui. Nós compomos aí a comissão de indicação para o ano de 2021 da liderança. Os irmãos vão poder acompanhar aí os nomes também. Então, a comissão traz os seguintes nomes para a apreciação e aprovação da igreja. Diretoria Civil, presidente, pastor Anderson Carlos Guimarães Cavalcante. Primeiro vice-presidente, Mauro César Santos Correia. Segundo vice-presidente, Tiago Neves Carvalho. Primeira secretária, Regiane da Silva Farias Moraes. Segunda secretária, Francisca Antônia Ferreira Farias. Primeira tesoureira, Alene Ramos Bahia. Segunda tesoureira, Iguaraci Martins. A gente traz uma nota à igreja que em sessão do ano passado, 2018, foi acordado que a tesouraria não poderia ser ocupada por mais de 2 anos pela mesma pessoa. Então a comissão, seguindo a ata e a assembleia da igreja, traz a proposta de novo nome por decisão da igreja. Conselho Fiscal, relatora, não está passando aí? Descer para baixo, é o Word. Isso. Vamos lá. Conselho Fiscal, Célia Cristina Paradella, relatora. Conceição de Maria Silva. Rogério Simão Rodrigues Filho. Maria do Rosário Duarte Costa. Daniele de Moraes Braga. Suplentes, Eva Silva Farias. Eliane Neves Frazão. Certo? Então está aí composta a diretoria civil e conselho fiscal da igreja. Ministérios. Propostas de nomes: administração patrimonial, ministros Samuel Ferreira, Francisco Pereira do Nascimento e José Pérez da Costa Barros. Adoração, ministros Jonathan Gomes Souza, Cláudia Maria da Costa Neves. Artes e dança, Silmara Brito do Nascimento. Sonotécnica, nós estamos ainda aí com algumas questões, mas por não ser ministério, é acoplado ao Ministério de Adoração, nós estaremos breve apresentando o nome. Atalaias de Cristo, vai descer. Eva Silva Farias, Jacira Santos Correia. Comunhão, ministros Margarete Campos Borgeia, Carla Caroline Gonçalves. Comunicação, ministros Thaís Azevedo Pereira, Raimundo dos Santos Júnior. Corpo diaconal, ministros Flávio Campos, Mauro Correia. Discipulado e integração, ministros Cláudia Maria da Costa Neves, Francidete Nascimento Lima. Educação cristã, ministros Tiago Neves Carvalho e Ana Morgado do Nascimento. EBD, diretora Eliane Neves Frazão.
Vice, Deujanira de Fátima Correia Nunes. MCM, coordenadora, Francidete Nascimento Lima. Vice-coordenadora, Maria do Rosário Duarte Costa. Até o momento, a MCM não apresentou ainda os nomes das lideranças das Mensageiras do Rei e da JCM. A gente não indica, vem como indicação da organização. Apenas amigos de missões, Silvia Regina Brito Ferreira. União Masculina, coordenador José Ribamar Pereira Martins. Vice-coordenador, Edmilson Souza Costa. Embaixadores do Rei, Elson Frazão Santos. Ministério de Famílias, ministros, Mauro e Rejane Correia, Simone Manuel Castro. Infantil, ministros, Amanda Cristina Azevedo Ferreira, Poliana Andrade. Intercessão, ministros, Placídia Companheira França Sá, Irene Assunção Pereira do Nascimento. Juventude, ministros, Elson Frazão Santos e Débora Lima de Moraes. Adolescentes, líderes, Andressa e José. Até o momento, a juventude não apresentou também o nome para os conselheiros dos adolescentes. Missões e evangelismo, Ezequiel de Jesus Azevedo Ribeiro, Manuel Castro Júnior. Pastoral, pastores Anderson Carlos Guimarães Cavalcante, Bento Paiva Bezerra e Benedito Pereira Martins. Recepção, ministros, Ana da Silva Farias e João Vitor Rodrigues Feitosa. Ministério Reviva, ministros, Maria do Socorro Dias e Ana Maria da Silva Farias. As congregações, está aí o nome dos obreiros, que continuarão. Congregação Batista Hebron, lá em Rio Grande, pastor Benedito Martins. Congregação Batista em Vila Vitória, ali está errado, eu vou corrigir. A irmã Adelaide junto com o irmão Ageni, tá ok? Congregação Batista em Maracanã, Náfilis e Leni Lobato. A proposta também do Ministério de Missões é que os seminaristas da igreja estejam atuando, de 15, pastor? De 4 em 4 meses em cada congregação, auxiliando os obreiros que estão lá. São esses, e aí o Ministério de Missões ainda passará também o projeto para a gente, o cronograma dos nomes que estarão auxiliando também nas congregações. Lembrando a igreja que é previsão que em julho do próximo ano, a congregação Batista Hebron Júnior se torne igreja, congregação de Rio Grande. São estes os nomes. Ok, primeiramente parabenizar o trabalho da comissão e vem como força de proposta a apoio, a um apoio então. Alguma discussão? Irmã Socorro Dias. Ok, então a inversão do nome na liderança do Ministério Reviva, não é isso? Ok, comissão, podemos? Ok, só uma explicação à igreja. A comissão trabalhou esse ano não com a ideia de ministro e vice, A gente ouviu alguns líderes de ministério esse ano que fizeram umas reclamações que às vezes só o ministro trabalha e o outro desaparece, ou então só quando, por exemplo, eu sumo, a irmã Cláudia assume. Então a gente está trazendo a ideia de líderes do ministério, são os ministros desse ministério, independente da nomenclatura. A gente só colocou isso para a coordenação de EBD, por ser uma questão formal da estrutura. Mas aqui na igreja a gente está trabalhando agora com essa ideia de ministros, são os líderes do ministério para compor a equipe. A gente pode se inverter ou não. Ok, irmã Socorro Dias, acolhido então, tá bom? Mais alguém? Mais alguma discussão? Se não há, nós vamos votar. No entanto, os claros que estão em aberto, como a ata vai ficar em aberto até o dia 31, vamos trabalhar para compor os nomes que estão faltando, tá certo? E aí no dia 31, esses nomes podem ser apresentados, ok? Vamos votar. Os favoráveis à aprovação dos nomes indicados para diretoria, conselho fiscal e renovação de ministérios, levante uma de suas mãos. Contrários, da mesma forma. Aprovado. Então, finalizamos a primeira parte da nossa sessão. A sessão ficará em aberto para que ela seja concluída no dia 31 de dezembro, quando do momento da posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal e a apresentação, consagração também da liderança dos ministérios.
Então, precisamos de uma proposta para encerrar temporariamente a sessão. Você pode apresentar a sua proposta e nós seguimos com o culto. Então, há uma proposta, apoio, apoiado. Então, os que concordam se coloquem de pé para a gente orar e seguir com o culto desta manhã, tá certo? Então, vamos ficar de pé e vamos seguir. Que Deus abençoe a nova liderança indicada para o novo ano de 2021, o trabalho da igreja local. Não esquecendo de que a liderança tem responsabilidade de envolver toda a igreja para servir ao Senhor com alegria. Foi para isso que o Senhor nos chamou, a mim e a você, para servir a Ele com alegria, independente se estamos ocupando um cargo, uma função, uma liderança. Todos nós somos chamados para imitar a Jesus e servir a Ele com alegria, dedicando a Ele o nosso viver. Senhor, obrigado por este dia, este novo dia que o Senhor nos concede. E juntos estamos aqui na Tua casa de oração para nos alegrar na Tua presença, ó Pai. Para reconhecer os Teus poderosos feitos e dedicar a Ti, Senhor, o nosso viver. Dedicar a Ti a nossa família. Dedicar a Ti, Senhor, esta igreja que pertence ao Senhor. Tu és o cabeça, nós somos o corpo. E que honra e que privilégio poder fazer parte deste corpo, o corpo de Cristo. Abençoa, Senhor, o Teu povo dia a dia, prestando culto racional ao Senhor, vivendo o Teu Evangelho, fazendo a diferença nesta terra, sendo sal para salgar, sendo luz para iluminar, levando o Teu amor onde quer que formos. Recebe, Senhor, a adoração do Teu povo feita neste lugar. Estamos aqui também a celebrar nesta manhã a ceia do Senhor, a relembrar o que Jesus fez para a nossa salvação. E como somos agradecidos por obra tão maravilhosa, por presente, ó Deus, imerecido, mas presente que é para toda a eternidade, de grande alegria e felicidade eterna na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Dirige-nos neste culto através do Teu Santo Espírito. Abençoa a liderança apresentada nesta manhã para o segmento da Tua obra no ano de 2021. E assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos continuar então louvando ao Senhor e cantando esse hino que é um convite. Ó, 20 crentes, entoai louvores a Jesus, porque o seu sangue nos lavou. De crentes entoai louvores a Jesus, que para a nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. E o sangue de Jesus, o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco ouvi voz ouvir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos reis, o Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Vamos juntos ler Apocalipse 5, versos 9 e 10. Vamos juntos? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos,
porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém? Tudo isso por causa do grande amor do Senhor, amor do qual nós vamos cantar e exaltá-lo, bem mais que as forças, bem mais que poder, que reis, bem mais que tudo. Ele reina e o seu amor nos alcançou. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Ele pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada naquele jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada naquele jardim, morreu por mim, ele pensou em mim, me amou.
perdoou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração e deu perdão, restaurou minha comunhão. Você pode declarar, Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo-me nas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, Ele me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre adorar. Elevo-me nas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Elevo minhas mãos. elevo-me nas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas Ele venceu, mas ressuscitou, foi por mim. digno é o Senhor, Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. ó Deus, nós te adoramos, Senhor. Sim, Tu és digno. E a Tua palavra diz que por causa do Teu sangue, da Tua morte ali na cruz, o Senhor comprou gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ó Deus, e um dia eternamente, Senhor, nós estaremos te adorando diante do trono e do Cordeiro.
te agradecendo, Senhor, por este sacrifício, te agradecendo, Senhor, porque o teu amor nos resgatou, o teu amor nos alcançou, Senhor. Nós por nós mesmos, Senhor, jamais teríamos qualquer mérito disso, mas o Senhor escolheu nos amar e não nos deixou ficar no lamaçal do pecado. Ó Deus, te agradecemos esse amor que foi por mim, que foi por você, que foi por nós. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos pelo privilégio que temos de estar nesse lugar te adorando, te louvando, Senhor. Obrigado, Deus, porque o tempo é difícil, Senhor, mas maior é o nosso Deus e nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, nos perdoa tantas vezes a nossa falta de fé, tantas vezes a nossa dúvida, Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor já provou o Teu amor por nós, e que nada pode nos separar desse amor, seja a tribulação desse tempo, nada vai nos separar desse amor. Ó Deus, nos perdoa, Pai, por acharmos que aqui é um lugar, Senhor, onde não estamos seguros. Não, Deus, nós estamos aqui porque cremos em um Deus que é poderoso, em um Deus que é fiel, mas acima de tudo em um Deus que é soberano sobre as nossas vidas, e que tudo que existe acontece, como diz outra canção, o Senhor sabe, e é permissão do Senhor. Os nossos esforços jamais valerão a pena, se não for o Senhor a guardar o Teu povo. Por isso, ó Deus, nós te louvamos por essa graça, por esse favor imerecido, te louvamos por esse privilégio. Quantos queriam, ó Deus, quantos estão sofrendo perseguição em tantos lugares, ó Deus, e não podem, ó Deus, te louvar, não podem se reunir para louvar o Teu nome, Senhor, mas nós estamos aqui. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, por esse privilégio, de podermos abrir a porta desse templo e sem nenhuma interrupção te louvarmos, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, porque a Tua graça nos alcançou. Nós não somos merecedores, Senhor, e nos perdoa tantas vezes, ó Deus, que não retribuímos esse amor, e tudo que nós fazemos ainda é tão pouco, Senhor, diante daquilo que o Senhor já fez por nós. Que a nossa confiança, a nossa esperança esteja em Ti, Jesus, não em nós, não em nossos esforços, não nos homens, porque a Tua palavra já disse que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer, e o Senhor Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Por isso, ó Deus, obrigado, porque bem mais que todas as coisas, o Senhor está entronizado. Bem mais que tudo, o Senhor é Rei, o Senhor é Senhor das nossas vidas. Que a Tua boa vontade sempre prevaleça, e possamos sempre erguer as nossas mãos em adoração ao Cristo que venceu, até aquele dia quando estaremos eternamente com o Senhor nos céus, te louvando, e lá já não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas se passaram. Que essa seja a nossa esperança, te louvar, seja qual for a situação. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você pode sentar, querido. Este é um tempo de reconhecimento e consagração. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, entendendo que é parte também do culto, do nosso louvor ao Senhor. Consagrar a Ele as nossas vidas, os nossos bens, dedicar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Os diáconos passaram as salvas, as crianças podem colocar aqui também no gasofilaço, e você cultua o Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Irmãos, apenas um reforço importante também, necessário. Nós queremos encorajar os irmãos que também façam uso da rede bancária da igreja, para devolver à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Inclusive estamos no mês de dezembro, não nos esqueçamos, vamos receber 13º salário, também de dizimar em relação ao 13º salário. Mas nós queremos pedir aos irmãos que estão fazendo uso da rede bancária que imprimam o comprovante, se possível, coloque dentro do envelope, para facilitar aqui a contabilização.
envie o comprovante para a secretaria da igreja também, é possível, mas tomemos esse cuidado, porque vai ajudar na contabilização também, tá certo? Então, se você fizer via rede bancária, se puder trazer o comprovante, coloca dentro do envelope e entrega o envelope na salva de dízimo. Fica mais fácil, vai ajudar a tesouraria e o fechamento da contabilidade dentro do próprio mês, tá certo? Então nós agradecemos a compreensão dos irmãos nesse sentido e vamos contribuir nesta manhã com alegria, conforme Deus propôs em nosso coração, não com tristeza nem por constrangimento. Deus ama a quem dá com alegria. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se vertiu, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, e faz isso por mim. Nosso Deus Santíssimo, Pai, graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui, te louvando, exaltando o teu nome, Pai. Em especial, queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, queremos te agradecer pelas ofertas, Senhor, pelos dízimos dedicados a ti, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar, Senhor, com os nossos corações, com a nossa dedicação, Pai. Mas que em especial, Senhor, nós venhamos dedicar a nossa vida inteiramente para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que puderem contribuir, Pai. Também te agradecemos por aqueles também que não puderem contribuir, só o Senhor sabe o motivo, Pai. Desde agora, queremos te agradecer, Pai, pelas ofertas, Senhor, que possam ser utilizadas, Senhor, a cada dia mais para a expansão do teu reino e proclamação, Senhor, da tua palavra. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é um tempo de edificação, ouviremos a mensagem, a palavra do Senhor com o pastor.
Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Eu quero meditar nesta manhã sobre o tema salvos para a prática das boas obras. Somos salvos, eu e você, vamos observar como ocorre esta salvação para vivermos as práticas das boas obras. Quem vai mediar e nos presentear com a salvação e quem vai mediar e nos dirigir sobre a prática das boas obras. E quem deve ser honrado em todas as coisas, tanto na obra da salvação, como também na obra da prática das boas obras dia a dia, que o crente deve viver. A partir do verso 1, a palavra diz, estou lendo aqui na linguagem de hoje, mas você pode me acompanhar e acompanhar também a mídia. Da morte para a vida. A partir do verso 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas, diz o verso 4, a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, diz o verso 8, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém, irmãos? Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito presente neste lugar. Chegamos ao mês natalino e é tempo de celebrar. É tempo de celebrarmos as boas novas de salvação que Deus presenteou a todos os povos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É tempo de celebrar, é tempo de anunciar, de testemunhar que Jesus veio para salvar a humanidade. Domingo passado, nós apresentamos diante de Deus frutos, vidas que reconheceram publicamente que já morreram para o mundo e foram sepultadas para o mundo e ressurgiram para a nova vida com Cristo Jesus. Vidas que, de acordo com o texto, é visível ver a obra que Deus faz. Foram alcançadas pela graça de Deus, depositaram a fé no Senhor e são frutos, já estão vivendo as boas obras que Deus chamou para que vivessem. São frutos também do trabalho da igreja.
das obras que a igreja tem desenvolvido, através do discipulado, através do ministério de integração. São vidas preciosas que devem seguir em fidelidade ao Senhor, assim como eu e você, até o fim, até Jesus voltar para nos buscar e nos presentear com a consumação da glória eterna. Que a igreja continue fiel no seu propósito de fazer discípulos de todas as nações. Seja esta a proposta e a escolha de todos nós. O ano está findando, o novo ano está por vir. Seja esta a nossa proposta de vida diariamente, membros da Segunda Igreja Batista de São Luís. Estejamos, eu e você, dispostos a sermos testemunhas vivas do amor de Deus, onde quer que nós formos. Estejamos dispostos a sermos responsáveis no cumprimento da nossa missão. Estejamos dispostos a sermos mordomos de Deus em dias tão difíceis que vivemos. Sigamos na dependência dEle, vivendo por fé, porque a palavra diz que o justo, ele vive pela fé. Vivamos então por Ele e para Ele todos os nossos dias. O texto que nós lemos inicialmente em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, ele mostra bem este processo, como acontece o processo de resgate, como a obra de redenção que Jesus veio realizar através da chegada do Natal, através do seu ministério, através da sua entrega e morte na cruz pelos nossos pecados. O texto mostra bem todo esse processo da morte para a vida, salvos por Deus, presenteados por Deus com a vida eterna, para vivermos as boas obras todos os nossos dias. E este processo é visível, se puder colocar lá Colossenses 1,13, o resgate, de onde nós vamos vir, para onde nós iremos. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. A versão de Almeida diz: Ele nos libertou do reino das trevas para o reino da luz. Foi isso que Ele fez quando Ele nos alcançou. Ele nos resgatou, Ele nos deu nova vida. É por isso que celebramos também a ceia do Senhor, relembrando tudo que Ele fez para a nossa salvação. Devemos seguir na nova vida, dia a dia, que Ele nos proporcionou, vivendo os planos de Deus para as nossas vidas, nos submetendo a Ele, obedecendo a sua palavra, sendo instrumentos usados nas mãos do Senhor, no intuito de sermos bênção em suas mãos. É interessante visualizar, irmão Regino, Elson, Tiago, tivemos o mês de outubro, né? Dia 31, a ideia da reforma protestante. É interessante visualizar que alguns, como o próprio reformador Lutero, ele tinha em mente a ideia de que parecia que Paulo estava a se contradizer com Tiago neste texto, sobre fé e obras. Precisamos entender o contexto em que ele viveu também, o tempo, onde a igreja estava corrompida, onde as obras eram algo de grande orgulho para o ser humano, de grande valor, e quem tinha posses, podia inclusive, naquela época, pagar por um lugar no céu. Uma completa heresia naquele tempo. E é isso que ele combate com as teses contra essa venda de indulgências, contra essa igreja corrompida e distorcida, longe da verdade de Deus, naquela época. Então ele estava inclusive a questionar
na sua análise do texto bíblico. Será que Paulo disse uma coisa e Tiago disse outra diferente? Mas a Bíblia não se contradiz. A Bíblia continua atual, continua relevante e ela não se contradiz. Existe unidade em todo o texto bíblico. E agora, Lutero, o que fazer? Você precisa reavaliar o seu estudo da Bíblia e tentar entender o que foi que Paulo quis dizer em Efésios 2 e o que Tiago quis dizer sobre a ideia de uma fé genuína que se materializa na prática e vivência das boas obras. E é interessante os questionamentos que ele vai fazer, mas a Bíblia não pode se contradizer. E a proposta aqui, tanto em Paulo, como também em Tiago, podemos assim dizer, é mostrar que uma vez salvos pela graça de Deus, alcançados pela misericórdia divina, nós devemos viver e praticar as boas obras com naturalidade. E aqui eu já quero colocar, nem a fé que presenteia com a salvação é motivo de orgulho, de soberba do ser humano que fez algo, assim como as obras que devem ser para a glória de Deus. Devemos nos orgulhar de pertencermos ao Senhor, e tudo o que viermos a fazer, seja para a glória de Deus, não para a glória pessoal, mas para que o nome do Senhor seja glorificado sempre e em todas as coisas. Vamos observar o que Tiago disse, para não ficarmos com dúvidas. Tiago 2, 14 a 18, o que é que o texto diz? E o texto vai dizer: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações, não vier acompanhada de boas obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Aí aqui eu já pergunto, de quem é a fé? É do ser humano? Quem faz brotar a fé no coração do homem? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo. É o Espírito de Deus quem faz brotar, é obra dele em nós. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem, não adianta nada, se nós não tivermos ações no intuito de abençoar o nosso próximo. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. 18, mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações, e eu tenho obras. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Amém, irmãos? Então, o texto, ele é tão rico, irmão Regino, que complementa, não contradiz, há um complemento, há um aprofundamento. Valeria, irmão Regino, até inclusive, pode ser até uma ideia de TCC, aprofundar isso aqui. Aprofundar o que Paulo falou aos Efésios e o que Tiago disse para as igrejas de forma geral, sobre fé e sobre obras. Até porque vivemos num tempo onde até a fé tem sido questionada. Jesus vai dizer para os discípulos: se não tiver fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, nem o monte não será arrancado e transposto para lá. Jesus vai questionar os discípulos, homens de pequena fé. Meus irmãos, quem faz brotar fé em nossos corações é Jesus. Peçamos a Ele que nos dê mais fé, e nós vamos ver ocasiões em que servos do Senhor pedem ao Senhor: me dá mais fé. E a fé é obra de Deus em nossos corações. E eu quero trabalhar esse texto desta manhã sobre três
pontos, esta reflexão, 3 percursos na caminhada da obra da salvação. O primeiro ponto, do pecado para a salvação pela graça de Deus. Nós vamos ver a condição que nos encontramos inicialmente, do pecado, mortos em nossos delitos, mas nós vamos ser transpostos do pecado para a salvação, pela graça de Deus em nossas vidas. O segundo ponto que eu quero enfatizar, uma vez salvos, agora, da graça, da salvação pela graça, para uma vida de prática das boas obras. Do pecado para a salvação, da salvação para a vivência da prática das boas obras, e o terceiro ponto que eu quero enfatizar, de uma carreira de prática de boas obras para a eternidade nos céus. Após combater o bom combate, completar a carreira e, sobretudo, guardar a fé. Amém, irmãos? Então vamos trabalhar esse percurso através do texto, do pecado para a salvação pela graça, primeiro ponto. Nos versos 1 a 3, nós vamos observar a nossa condição, e pode colocar, Thaís, o texto. Efésios 2, de 1 a 3. A condição em que nós nos encontrávamos inicialmente, de morte em nossos delitos e pecados. O texto diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o nosso corpo, o que a nossa mente queriam. Assim, porque nós somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Essa era a nossa condição inicial. Mortos em nossos delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte. Andávamos como que mortos-vivos. Observar alguém que ainda não entregou seu coração para Jesus é alguém que anda como um morto-vivo. Eu não vou dizer que a pessoa está andando como um zumbi dos filmes aí mais antigos de terror, porque não é dessa forma que eles estão andando, mas é uma analogia comparativa, a ideia do morto-vivo como um zumbi, porque as pessoas estão cegas e surdas para as questões espirituais, e como diz aqui, são seres humanos como os outros, mergulhados na devassidão, na promiscuidade, na desobediência, no pecado, na morte. Esta é uma condição, infelizmente, deplorável. Somente a misericórdia de Deus para mudar tal situação. E aqui, irmãos, não nos assustemos. Esta era a minha condição, esta era a sua condição também. Mortos em nossos delitos e pecados, porque nós somos pecadores. E diz aqui o texto, na linguagem de Almeida vai dizer, como filhos da desobediência. Que classificação terrível! Filhos da desobediência, filhos da ira de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Que classificação deplorável, triste. Quando eu olho esta ideia desses nomes, filho da desobediência, filhos da ira, eu me recordo logo do nome dos filhos de Osés e Gomé. Não meu povo, não amada, desfavorecida. Que tristeza! Mas esta é a condição de Israel, esta é a condição da humanidade, esta é a condição do ser humano, em seus delitos e pecados.
não favorecida, não amado e ainda não pertencente ao povo de Deus. Esta é apenas a condição inicial. Mas há um projeto de graça, há um projeto de resgate, há um projeto de vida e de mudança da condição. E aqui eu volto de novo para a história de Oséias. Aquela que era desfavorecida passou a receber o favor de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Aquela que era não amada passou a ser alvo do grande amor de Deus. Deus seja louvado. Aquela que não pertencia passou agora a pertencer ao povo de Deus. Que obra maravilhosa do Espírito Santo e da graça de Deus sobre a vida do ser humano. E aqui nós vamos ver isso no segmento do texto, dos versos 4 a 7, a ação de Deus, a ação graciosa, a ação misericordiosa, Deus vindo com a intenção de salvar a mim e a você, de abrir os nossos olhos, de abrir os nossos ouvidos, de alcançar o nosso coração, o coração de pedra, tirar fora e colocar em nós um coração de carne, um coração renovado, um coração vivo para a glória de Deus. É isso que está nos versos 4 a 7, a ação graciosa de Deus com o intuito de alcançar e salvar a humanidade. Mas a misericórdia de Deus, diz o texto a partir do verso 4, é muito grande, o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor dEle, que Ele demonstrou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A vida nos foi dada por intermédio de Jesus. É isso que o texto diz. Somente por Ele podemos alcançar, receber a vida. É melhor a palavra receber do que alcançar, porque nós não alcançamos nada por mérito próprio. Por meio de Jesus, nós recebemos a vida eterna. A vida nos foi dada por meio dele. Essa é a boa notícia que o Natal vem trazer. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos presentear. Ele veio para nos dar a vida eterna, a vida abundante com Deus. Além de nos dar vida, o texto diz que Ele nos chama para junto de si, para reinarmos com Ele, diz no final do verso 6, no mundo celestial. Amém, igreja? Além de nos presentear, Ele nos coloca ao lado dEle para reinarmos com Ele. Que obra maravilhosa! Ele nos deu vida eterna e ainda um lugar de honra celestial nos céus. E ainda mais, com qual propósito? Está lá no verso 7. Mostrar para quem? Quem precisa ver isso? Deus fez isso para mostrar em todos os tempos no futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. A proposta de Deus em salvar a humanidade é que esta obra que Deus realiza em nós, que fomos alcançados pela graça, seja conhecida nos 4 cantos desta terra, seja testemunhada. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos, do presente e do futuro, a grandeza do seu grande amor, a grandeza da sua graça salvadora. É por isso a ideia ali da estrela, a estrela do Natal, ela tem essa proposta. Quem olhasse para o céu, iria ver algo diferente. Iria ver ali uma estrela apontando para um fato, para uma realidade, de que Deus veio habitar entre os homens para salvar a humanidade.
Acredito que é essa proposta da simbologia presente nas belíssimas árvores de Natal. Os shopping centers e a cidade por onde temos passado, é possível vermos isso. O que é que fica lá em cima da árvore de Natal? Não é a estrela? É a estrela que aponta para o verdadeiro sentido do Natal. Nada contra as questões populares do Natal que existe lá fora, mas são questões secundárias e pode acontecer, não vejo nenhum problema com isso. Mas a questão primária do Natal, que existe uma estrela lá de Belém, que aponta para uma estrebaria, que aponta para o Salvador, que veio para nos salvar. Esta realidade precisa ser conhecida, precisa ser anunciada em todas as épocas, onde quer que formos, através das nossas vidas, através das nossas famílias, com o intuito de que a graça de Deus, porque é obra de Deus no coração humano, alcance muito mais pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, que estão destinadas à ira eterna. Infelizmente, a nossa oração é que Deus continue usando a sua igreja para testemunhar desta verdade em todo o tempo, que existe uma história verdadeira do Natal, que Jesus veio salvar a humanidade, que Jesus veio resgatar o ser humano que está destinado à ira, ao inferno, e transportá-lo para o reino de Deus, para a vida eterna. O que é que tem lá no céu? Não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro, não tem amargura. O céu é um lugar de glória, de festividade eterna, de alegria, de gozo, de prazer. E é esta a proposta de Jesus, nos transportando da morte para a vida. Amém, irmãos? Ele nos deu vida eterna, lugar de honra celestial. Ele tem a intenção de mostrar isso em todas as épocas, a sua graça salvadora. Ponto 2. Da salvação agora, pela graça, para uma vida de boas obras. Versos 8 a 10. Como ocorre essa salvação? Como Deus faz essa obra em nossos corações? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Opa! É um dom de Deus. É um presente dado por Deus. A fé que Deus faz brotar em nossos corações é um presente dado por Deus. Quem pode julgar o tamanho da minha fé? Quem pode julgar o tamanho da sua fé? Somente Deus, porque é um presente dele, é obra do Espírito Santo em nossos corações, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Glória a Deus por isso. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Já dizia Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado, ele custa tudo o que nós temos. Custa a nossa entrega, custa a nossa morte para o mundo, o nosso negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo. Uma vida de discipulado é uma vida de seguimento. A salvação é graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. O discipulado custa a nossa morte para o mundo, para vivermos para Deus diariamente. Assim deve ser a nossa vida de entrega e de vivência das boas obras de Deus. O texto mostra de forma clara que é apenas a graça de Deus que pode nos salvar, por meio de uma fé que Ele próprio faz brotar em nossos corações. Glória a Deus por isso, porque Ele fez a fé brotar em meu coração, Ele fez a fé brotar no seu coração, meu querido irmão, e nós podemos entender a mensagem do Natal, a mensagem das boas novas de salvação para todos os povos.
Nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, miseráveis, mortos em nossos delitos, e nós reconhecemos que o preço pago naquela cruz foi para a nossa salvação, e que Ele venceu a morte, e que Ele vive, e que Ele reina, e que Ele presenteia salvação a todo aquele que nele crê. Glória a Deus por esta realidade em nossas vidas, porque Ele fez brotar a fé em nossos corações. É um dom de Deus, como diz o texto, não por mérito humano algum. Agora, irmãos, o texto também vai mostrar este segmento da salvação pela graça para uma vida de boas obras. É isso que Tiago vai questionar. Por que, salvos pela graça, não vivem as boas obras de Deus? O que é que está havendo? Esta fé é verdadeira? Esta pessoa realmente foi salvo? Como eu falei, nem eu nem você podemos julgar, só Deus. Mas uma vez salvo, é salvo para a prática e vivência das boas obras. Não por mérito humano, esta nova criatura agora, porque o texto de Paulo escreve aos Efésios também vai dizer, no capítulo 1, que quando nós somos alcançados, verso 13, Efésios 1,13, o que é que passa a habitar em nós agora? Efésios 1,13, olha o que diz o texto: a mesma coisa aconteceu com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia, que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Amém? Quem veio habitar em nós, quando a gente recebeu a salvação de presente? O Espírito Santo de Deus. Ele veio habitar em nós. Então a nova criatura, salva pela graça de Deus, impulsionada agora pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, vai viver o dia a dia de prática de boas obras. É o que Tiago vai dizer. Uma fé genuína, com naturalidade, se expressa em vivência de boas obras. Se nós não estamos agindo desta maneira, precisamos reavaliar todo esse contexto da salvação e pedir a Deus esclarecimento, entendimento. Senhor, para que o Senhor me salvou? Me explica melhor, eu quero entender. É para viver as boas obras, para testemunhar do amor de Deus, para levar o Evangelho para que outros sejam alcançados. Que Deus, para tanto, nos ajude e continue nos usando no presente tempo. Amém, irmãos? Vamos ao terceiro ponto, estamos caminhando para concluir. De uma carreira de boas obras para a eternidade nos céus. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, na segunda carta? Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei o quê? A fé. Para que, então, após uma vivência de boas obras, desfrutar da eternidade nos céus. E aqui eu quero apresentar textos que vão corroborar com a missão de boas obras na vida terrena. Esta missão de boas obras minha e sua. Vamos fazer aqui um passeio por alguns textos. Eu só vou ler os textos e passar. Eu não vou falar sobre os textos. Tá ok? Para a gente avançar. Me ajuda aí, Thaís, se prepara. Mateus 5,16. Vamos começar aqui um passeio. Quiser acompanhar na sua Bíblia, vá acompanhando também. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas, as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Mateus 6,1. Tenham cuidado de não praticarem seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Aqui tem a ver com a prática de boas obras, com o intuito de ser visto, de receber recompensa aqui na terra,
e está dizendo: se a proposta é essa, quando chegar no céu, você não vai receber a recompensa por isso que você está fazendo. João 3, 19 a 21, eu não vou ler João 3, 16, mas 19 a 21, o texto que segue, que diz o seguinte: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações, que as suas obras são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Atos 19, 18. Atos 19, 18. Então muitos do que creram vinham e confessavam publicamente suas obras más que tinham feito. E aqui mostra uma ideia de realmente regeneração, arrependimento, nova vida. Eles praticavam boas obras, mais obras na velha vida. E agora, quando vieram a crer por obra do Espírito Santo, eles vieram inclusive testemunhar que eles haviam praticado obras que não agradam a Deus. E estavam agora dispostos a viverem para a glória de Deus, a praticarem boas obras, para glorificar o nome do Senhor. 2 Coríntios 5, 10, o que é que o texto ainda diz? 2 Coríntios 5, 10, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Numa ideia de que obra não salva ninguém, mas as obras nos acompanham. 1 Timóteo 5:10 e 6:18 depois. São vários textos que mostram esta realidade. 1 Timóteo 5:10, deixa eu ver se minha vista ajuda. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os seus filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de boas obras. 6:19, é isso? 6:18. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Está falando de vivência de boas obras. 2 Timóteo 1:9, depois Tito 2:7. 2 Timóteo 1:9. Devemos lembrar, é claro, que as leis, Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo, não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Tito 2:7 e 2:14, também diz o que? Tito 2:7, vocês mesmos devem ser em tudo um exemplo de boa conduta, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Tito 2:14, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade, de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele, e que se dedica a fazer o bem, que se dedica a praticar as boas obras. Ainda tem tanto texto, mas vamos lá. Hebreus 10, 24 e 25. Devemos encorajar uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ainda podemos falar da carreira
Paulo, Atos 20, 24, não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o meu ministério, a minha carreira, de testificar da graça de Deus, de viver as obras que Deus me chamou para viver. 2 Timóteo 4, 5 e 7, vai dizer, combati o bom combate, no verso 7, completei a carreira, guardei a fé. No verso 5, 2 Timóteo 4, 5, diz sobre o trabalho do evangelista. Mas você seja moderado em todas as situações, suporta o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. E o último texto, Apocalipse 14, 13, que diz que aqueles que descansam no Senhor, as suas obras o acompanham. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreve isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Suas obras o acompanham. Eu quero finalizar ressaltando que Deus conhece, meus queridos irmãos, os nossos corações. Deus requer de nós, eu e você, fidelidade sempre, entrega a sua causa e amor. Apocalipse 2,19 diz que Ele conhece, Apocalipse 2,19, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa perseverança. Seja tudo para a glória dEle, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos seguir com a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos que estarão aqui formando a mesa. Devem participar deste momento todo crente em Jesus Cristo, biblicamente batizado e que encontra-se em comunhão com a sua igreja após a realização do autoexame. Nós vamos, neste momento, orar, fazendo o autoexame, nos apresentando diante de Deus. Logo em seguida, estaremos distribuindo os 2 elementos. Você vai receber os elementos e nós vamos cear juntos em um só momento, ingerindo os 2 elementos, o pão e o suco de uva. Nós vamos orar neste momento, nos apresentando diante de Deus, para a celebração da ceia do Senhor. Coloque-se em contrição nesta hora, diante do Senhor, apresente o seu coração diante dele, faça o seu autoexame. Deve participar deste momento todo crente em Jesus Cristo, biblicamente batizado e que encontra-se em comunhão com a sua igreja. Senhor Jesus, prepara os nossos corações nesta hora, para participarmos da ceia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, tira aquilo que não te agrada das nossas vidas, trata dos nossos corações, e que possamos participar, ó Deus, com alegria deste momento, relembrando o que o Senhor fez para a nossa salvação. O Senhor se entregou por amor a nós. O seu sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados, para que desfrutássemos da paz com Deus novamente. Obrigado, Pai, por esta obra. Abençoa a tua igreja neste propósito. Fortalece a tua igreja, que aqui encontra-se reunida para celebrar ao teu santo nome. Oramos no nome de Jesus.
Amém. Então, a orientação é, você, igual o mês passado, você vai receber, se assenta e aguarda, e nós vamos cear juntos em um só momento, ok? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo, as coisas deste mundo não são nada diante dele. Infalível, o que se compara a ti. Você pode ver o Filho de Deus? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Ele sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Mas não foi o fim, não foi o fim. Ele ressuscitou. Então canta, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Você pode ver o Espírito agindo, queimando em nosso ser. Veja comigo está o Espírito que nos impulsiona, o Espírito queimando em meu ser. Ele é o nosso amigo e protetor, que me leva, ele que convence o homem, ele traz a luz, traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui ficar. Venha ao teu reino, ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Mais em mim, ó Santo Espírito,
promessa cumprirá. E um dia todo olho verá. Dos céus em nuvens descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levar. Aleluia, aleluia. Colocar de pé, irmãos, todos neste momento. A palavra do Senhor, ela diz lá em Mateus 26, que enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças, depois partiu o pão, deu aos discípulos e disse: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Que mensagem maravilhosa. Participem, comam do pão, bebam do suco de uva, numa proposta de que o sangue foi derramado, a vida foi proporcionada a todo aquele que crê por obra do Espírito Santo em nós, reafirmando esta verdade que nós vimos nesta manhã, através do texto bíblico, de que viemos conduzidos por Deus, pela graça maravilhosa do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre nós, viemos do pecado, da morte, para a salvação pela graça. Estamos seguindo da salvação pela graça para uma vivência de boas obras. E um dia, quando o Senhor nos chamar e a consumação ocorrer, estaremos desfrutando da vivência das boas obras para a eternidade nos céus. Estaremos desfrutando daquilo que Deus prometeu para nós e nos presenteou, a salvação eterna. Que realidade maravilhosa. Estamos aqui de passagem, temos uma missão a cumprir nesta vida, vamos cumprir a missão. Que o Senhor nos renove dia a dia na vivência e no cumprimento desta missão, celebrando a vida que nos foi presenteada, celebrando a salvação que nós recebemos da parte de Deus por intermédio de Jesus, e dispostos a vivermos as práticas das boas obras, renovados no Senhor. Participemos todos deste momento, comamos do pão e podemos também beber do suco de uva.
glórias, honra e majestade sejam dadas somente a Ti, ó Rei Jesus. Aqui estamos a Te louvar e a reconhecer que obra maravilhosa, que linda mensagem é a mensagem do Natal. Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos resgatar do reino das trevas para a luz. Que honra podermos desfrutar da salvação eterna, podemos participar do Teu reino, Senhor. Que privilégio, que alegria, te somos gratos por toda a eternidade, pela Tua obra salvadora em nossas vidas. Aqui estamos, ó Pai, somos Tua igreja, reafirmando o nosso compromisso de vivermos para Ti todos os nossos dias, e que assim seja, para a glória do Teu santo nome, e assim oramos, amém. Juntos, digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, eu sei te adorar, elevo minhas salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Temos alguns comunicados antes de nos despedirmos. Às 18h30 seguiremos com o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E vamos observar aqui os comunicados que serão apresentados. Ok, então estamos em campanha da Cesta Solidária. Só aproveitando, estamos no mês de dezembro. Que Deus possa mobilizar os nossos corações à cooperação. E as cestas, elas vão abençoar também as famílias das congregações. Então, não nos esqueçamos, o valor sugerido é R$30 de cada cesta básica, que estará sendo preparada esta semana, para já começar a abençoar famílias, tanto aqui da sede, e também a ideia do Natal Solidário nas congregações. Ok, temos aqui o aviso da convivência. Puder chamar a líder do Ministério de Comunhão, ela deve ter algum comunicado também nesse sentido. Pode passar o aviso e a gente volta à convivência. Confraternização dos Atalaias de Cristo, próximo sábado, 15 horas, ali? 15 horas, a irmã Eva está organizando, seguindo todas as orientações sanitárias deste tempo. Será aqui no pátio da igreja, se não me engano. Então, os atalaias, os idosos que estão presentes, com os devidos cuidados, estão convidados para participarem da confraternização. Os aniversariantes da semana, está ali Maria Rosa, quem mais? Deixa eu ver ali. Maria da Conceição, Clenice, Delci, Yara, Jucineuza, dia 13. Tem mais alguém aniversariando? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos que estão aniversariando esta semana. Tem mais algum aviso? Ok, então seria bom colocar também à noite o aviso do retiro de casais.
E Mauro, nós vamos precisar também de uma orientação de vocês para a igreja, primeiro de forma geral, sobre o que vai estar acontecendo, tá certo? E orientação específica para os retirantes. Sobre a convivência dia 8, a irmã Margarete está aqui conosco, ela pode transmitir algumas orientações para a igreja. Só uma questão que eu já vi, cadê a Amanda? Está bem ali, né? Nas redes sociais só tem 10 pessoas lá que manifestaram interesse em ir para a convivência. Então, nós vamos perguntar aqui para a igreja se a igreja vai para a convivência, tá? Está previsto para terça-feira, para que o ministério possa se organizar. Então, tem vários detalhes para serem observados, inclusive honrar o compromisso com o local, financeiramente. Está ali a ideia, como a gente tem feito, R$10, e cada um levar a sua alimentação. Margarete vai explicar melhor essa parte e os cuidados também desse tempo que a gente precisa ter. Bom dia, irmãos. Em relação à convivência, depende muito do Tem que tirar a máscara, senão não vai sair o som. vai depender muito de quantas pessoas irão, porque a gente precisa ter uma ideia para poder, se a gente vai contratar um transporte, como é que vai ser feito a questão da chegada das pessoas, como é que vai ser lá no local. Então, isso tudo depende da quantidade de pessoas que vão. Então, a programação depende somente disso. Tá bom? Isso. Os interessados que queiram ir para a convivência do dia 8, por favor, levante a mão. No caso, Amanda já colocou o convite, e aí o pessoal que realmente esteja interessado, por favor, coloque o nome para a gente poder fazer a distribuição de quando chegar lá, como é que vai ser, e também a questão da programação. Depende dessa questão da inscrição de vocês pelas redes sociais, tá bom? Obrigada. Pedir então aos irmãos que são mais idosos, que às vezes não têm acesso ao WhatsApp, que procurem a Amanda, tá ok? Ok, então a questão é simples, só tem uma lista que está sendo feita de pessoas interessadas em ir, vamos ampliar essa lista, tá certo? Para que o ministério possa se organizar e passar as orientações devidas para o dia lá na terça-feira, tá certo? Então, à noite vai ser perguntado de novo, para quem estiver aqui no culto, sobre a intenção em ir, para incentivar a gente ter já uma noção de quantas pessoas e o que é que vai precisar ser organizado, tá ok? É o nosso momento de convivência anual que costumamos fazer, e é importante que tenhamos o nosso encontro apenas tomando os devidos cuidados. À noite, o Ministério da Família pode fazer uso também aqui da palavra, na hora das comunicações para a igreja também. Que Deus abençoe a todos, nos leve em paz para os nossos lares, um dia de paz na presença dEle. À noite estaremos aqui juntos novamente. Perdão, como se tem vida como quem vive em dom maior. Não há no céu, não há no céu imensidão maior que as bênçãos da Deus como tu. Não há.
e o Senhor